Muito bem, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus no ar, mais uma edição do programa Verdades Essenciais da Fé Cristã. Estaremos dando continuidade ao estudo que iniciamos ontem, quando estamos pensando sobre a temática Tirando o Veneno da Língua. Certamente Deus falou profundamente aos nossos corações através da ministração no dia de ontem, e nós queremos hoje dar prosseguimento ao estudo deste tema, e nós queremos trazer, na verdade, um subtema para ser estudado neste momento. Nós queremos pensar sobre o poder construtivo e o poder destrutivo da língua. É isso aí, nós queremos pensar sobre o poder construtivo e o poder destrutivo da língua. E para respaldar a nossa reflexão, nós queremos convidar a sua atenção para um versículo da palavra de Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Assim escreveu o sábio Salomão: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem se utiliza, come do seu fruto. Quero ler mais uma vez para a sua instrução e edificação espiritual. Provérbios 18, verso 21. O poder, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então vamos pensar sobre o poder construtivo e o poder destrutivo da língua. Um certo escritor, ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse que a comunicação verbal ou a comunicação sonora é o oxigênio dos relacionamentos, das relações interpessoais, com exceção dos surdos, que se comunicam através das mãos, dos dedos, através de libras, Mas em relação àquelas pessoas que não têm problema com a surdez, nós sabemos que a comunicação verbal ou sonora é o oxigênio dos relacionamentos ou das relações interpessoais. Ao estudarmos a palavra de Deus, nós iremos perceber que a Bíblia diz que podemos dar vida ou matar um relacionamento, uma relação interpessoal, dependendo como nós nos comunicamos. A Bíblia afirma que o poder da vida e o poder da morte está no uso correto ou incorreto da linguagem. Nossa língua pode ser medicina que cura, ou espada que fere, ou espada que golpeia. Nossa língua pode ser tipo um tônico, um remédio de vida, ou pode ser um veneno que mata, que destrói a vida do nosso próximo ou do nosso semelhante. O apóstolo Tiago, em Tiago 1, capítulo 19, Tiago diz que devemos ser pessoas prontas para ouvir, tardias para falar e tardias para se irar. Mas nós entendemos que muitas vezes nós, devido ao nosso descontrole emocional, não temos atentado para esta verdade dita na Bíblia, quando nós devemos ser pessoas prontas para ouvir, tardias para falar e tardias para se irar. Então, queridos irmãos e amigos, a Bíblia também nos ensina, lá em Provérbios, que não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. É o que a palavra de Deus nos ensina, que não é bom agirmos sem refletir, e peca quem é precipitado. Ao estudarmos a palavra do Senhor, nós iremos encontrar muitas recomendações bíblicas para termos cuidado com a nossa linguagem, com a nossa comunicação, com o uso da nossa língua, Devemos ouvir mais e falar menos. É assim que a palavra do Senhor nos ensina. A Bíblia diz que no muito falar não faltam transgressões. A Bíblia também nos ensina que muito fala, muito erra. O Senhor Jesus, ele falou algo bem interessante em relação à linguagem, em relação à comunicação, quando ele disse
pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, diante desta palavra introdutória, eu quero dizer para você o seguinte: no capítulo 3 da carta de Tiago, há uma descrição minuciosa do poder da língua. A língua trazendo o quê? Edificação, e a língua trazendo destruição. Então, diante desta palavra introdutória, eu quero convidar a você pensar comigo sobre três verdades sobre a língua. Três verdades sobre a língua mencionadas em Tiago, capítulo 3. A primeira verdade que nós queremos trazer para a nossa reflexão, para a nossa edificação, é que a Bíblia diz que a língua tem o poder de dirigir. É isso aí. A Bíblia diz que a língua tem poder de dirigir. Se você ler Tiago capítulo 3, versos 3 e 4, você irá perceber que o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou o seguinte: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, né? Então, ao lermos Tiago capítulo 3, versos 3 e 4, nós iremos perceber esta verdade, que a nossa língua, que a nossa linguagem, que a nossa comunicação tem o poder de dirigir. Tiago, ele compara a língua ao freio de um cavalo e ao leme de um navio. Nós sabemos que um animal indócil é um animal perigoso, mas depois de domesticado, usa-se esse animal para o serviço, né? E nós sabemos que o animal domesticado, principalmente um cavalo, como diz Tiago, ele serve para o bem do ser humano, né? A Bíblia também diz: um pequeno freio direciona um forte animal. De igual maneira, um imenso navio é conduzido pelas águas revoltas por um pequeno leme. É por causa do leme que o navio não se choca com as rochas e não provoca desastrosos acidentes, né? Então, que lições espirituais, que lições morais nós podemos tirar para as nossas vidas quando Tiago disse que a língua ela é comparada a um freio que se põe na boca de um cavalo, e a língua é comparada a um pequeno leme onde o timoneiro conduz o navio por ondas, por mares bravios. A lição que nós podemos tirar é que a língua tem de igual forma o poder de dirigir a vida do ser humano e a vida de muitas pessoas, né? A língua, ela pode nos conduzir pelas veredas da vida ou nos empurrar para o abismo da morte. A língua, ela pode nos encaminhar para o desfrute da felicidade ou nos fazer amargar as mais dolorosas frustrações. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com o uso da nossa língua, porque a Bíblia nos ensina que a língua possui o poder de dirigir, de conduzir o ser humano e também o seu semelhante. Em segundo lugar, uma segunda lição que nós tiramos aqui, ao lermos o capítulo 3 da carta de Tiago, é que a Bíblia nos ensina que a língua não só tem poder de dirigir ou conduzir a vida do ser humano, mas em segundo lugar, a língua também tem o poder de destruir. É isso aí. A língua, quando ela é usada indiscriminada ou de forma irresponsável, ela possui o poder de trazer destruição à vida do homem, à vida da mulher, à vida do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você ler a Bíblia, Tiago capítulo 3, versos de 5 a 10, você irá perceber esta verdade, que a língua usada de forma incorreta, irresponsável,
de uma forma indiscriminada, ela possui o poder de trazer destruição. Tiago escreveu: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A Bíblia também nos ensina em Tiago 3, versículo 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. O versículo 8 diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E Tiago, ele conclui o seu comentário mostrando que a língua possui um poder de destruição, quando em Tiago 3, versos 9 e 10, assim escreveu Tiago, inspirado pelo Espírito Santo: com ela, isto é, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E diz Tiago: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então percebemos aqui, amados irmãos e amigos, lendo Tiago, capítulo 3, versos de 5 a 10, que a Bíblia possui um poder de destruição. Tiago também compara a língua ao fogo e ao veneno. E nós sabemos que ambos são altamente destruidores. A Bíblia diz que uma pequena fagulha pode incendiar uma grande floresta, e nós sabemos, nós que vivemos aqui no Nordeste, que há muitos canaviais, são incêndios criminosos, e às vezes há pessoas que vão fumando algum cigarro e lança fora o restante do cigarro, e nós sabemos que aquela pequena fagulha no restante daquele cigarro pode provocar um grande incêndio em um canavial. Uma pequena dose de veneno pode matar uma pessoa. A língua é comparada metaforicamente ao fogo destruidor e também veneno. Então sabemos que tanto o fogo como o veneno são altamente destruidores, e Tiago compara o quê? O uso irresponsável, o uso indiscriminado da língua ao fogo que destrói, ao fogo que traz incêndio e ao veneno que mata, Então, queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus nos ensina: uma palavra maledicente, uma crítica mordaz, um boato maldoso pode espalhar-se como um rastilho de pólvora e provocar grandes estragos à vida do ser humano e até da humanidade. Nós sabemos que muitas guerras, muitos conflitos nacionais e internacionais tiveram início devido ao quê? O uso indevido, incorreto de algum presidente, de algum ditador, de algum monarca, de algum líder nacional. Então a Bíblia nos ensina que a língua, ela tem poder não só de conduzir a vida do ser humano ou da humanidade, mas a Bíblia também nos ensina que a língua, ela possui esse poder de destruição, Eu sei que há pessoas que estão me ouvindo neste momento, que são pessoas que são advogados ou advogadas, ou algumas pessoas que estão cursando direito, E nós sabemos que o crime de injúria que é cometido pela língua, a difamação, a calúnia, são crimes civis passíveis de disciplina. Então nós sabemos que o ser humano, através do seu uso irresponsável da língua, ele pode não só pecar contra Deus, ele pode não só pecar contra o seu próximo, mas ele pode cometer um crime de caráter civil,
e essa pessoa ela fica passível de ser punida também pela lei dos homens, né? Então a Bíblia diz que a nossa palavra deve ser verdadeira, boa, para edificação, e deve também transmitir graça aos que ouvem. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo assim disse: nossa palavra deve ser sempre temperada com sal, né? Isso é uma metáfora para sabermos como responder a cada um, né? E eu estava lendo certo dia um pensamento, e o escritor disse uma coisa bem interessante, até engraçada, né? Comparando a nossa língua, a nossa fala, a nossa comunicação, a nossa linguagem ao sal, e disse o escritor, né? Falando ao crente, a um cristão: meu irmão, você é sal, porém não precisa ser grosso. É isso aí, você é sal, porém não precisa ser grosso. Então nós queremos concluir a nossa reflexão. Eu disse para vocês que iria trazer aqui, com base em Tiago capítulo 3, né, 3 lições em relação a este tema: o poder construtivo e o poder destrutivo da língua. Já vimos em primeiro lugar que a língua possui o poder de destruir, né? A língua possui o poder de dirigir. E em terceiro e último lugar, lendo a Bíblia, Tiago capítulo 3, versos 11 e 12, nós iremos perceber que a Bíblia diz que a língua possui o poder de alimentar. A língua não só tem poder de dirigir a vida do ser humano, a língua não só tem poder de destruir a vida do ser humano, mas em terceiro e último lugar, a língua tem poder de alimentar a vida do ser humano. Leia na sua Bíblia, em Tiago capítulo 3, versos 11 e 12, e você irá perceber que Tiago usa outras metáforas, né, para falar sobre a língua com o poder de alimentar. E escreveu o servo de Deus: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce, né? Então, que lições nós podemos tirar nesse comentário, nessa verdade dita pelo Tiago? Tiago compara finalmente a língua a uma fonte e a uma árvore frutífera. Podemos saciar os sedentos e mitigar a fome dos famintos com a nossa palavra. Na nossa boca deve ser uma fonte de onde jorra palavras de vida. Nossa língua deve ser tipo uma árvore frutífera, onde os famintos encontrarão frutos doces e sazonados. Nossa comunicação precisa estimular e encorajar as pessoas a viver uma vida plena com Deus. Diante do que foi dito, eu quero trazer aqui algumas considerações, dizendo para você o seguinte: que precisamos ser abençoadores e encorajadores. Nossa língua não deve ser um chicote ou um cacetete para viver batendo no nosso próximo ou no nosso semelhante. Nossa língua deve ser um canal de vida e não um instrumento de morte. Precisamos fortalecer os fracos e não abater os feridos. Precisamos terapeutizar, é isso aí, precisamos terapeutizar as feridas e não provocar traumas através das nossas palavras marcadas pela ira, pela inveja, pelos ciúmes, pela calúnia, pela difamação. Precisamos precisamos estender a mão e não pisar naqueles que já estão caídos. Precisamos fazer da nossa língua uma fonte que jorra águas cristalinas, palavras que possam trazer saúde física, saúde emocional para aquelas pessoas que estão envolvidas no nosso círculo de relação interpessoal. Diante disso, Tiago diz que o homem, com sua capacidade, tem domado os animais voláteis, terrestres e aquáticos, porém a língua ele não consegue domar. Às vezes
da mesma boca saem louvores a Deus e palavras imorais, mentiras, enganos, calúnias, difamações, piadas imorais, e a Bíblia diz que isso é uma incoerência na vida do ser humano, principalmente alguém que diz ou advoga que já nasceu de novo entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que diante do que foi dito, meus amados irmãos, não podemos viver essa contradição, vivermos uma vida marcada pela incoerência. Nossa língua precisa estar debaixo, sob o controle do Espírito Santo de Deus. Nossa comunicação precisa ser santa, pura e motivada pelo amor. Nosso relacionamento no lar, no trabalho, na escola, na igreja, pode ser melhor se usarmos nossa língua para a glória de Deus e para a edificação do nosso próximo. Que o Senhor aplique estas verdades em nossos corações e que nós possamos entender que a nossa língua, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E nós devemos ter muito cuidado para que a nossa língua não esteja envenenada pelo pecado. Esta série de estudos, que resta mais um estudo, nós estamos pensando sobre o tema tirando o veneno da língua. E uma das formas de nós tirarmos o veneno da nossa língua é procurarmos o quê? Conhecer o que a Bíblia, o que as Escrituras nos ensinam sobre o uso correto e incorreto da língua, e pedimos ao Senhor para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e que Ele nos dê a graça, a sabedoria, a prudência para usarmos a nossa língua, a nossa linguagem para a glória de Deus e para a edificação do nosso próximo. Aqui nós estamos concluindo a palestra O Poder Construtivo e o Poder Destrutivo da Língua. Sejam todos abençoados e aguardem a terceira e última ministração da série Tirando o Veneno da Língua. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus.